A relação de Tarcísio de Freitas e Bolsonaro tá ficando cada dia pior, tá super azeda. Eles ficam se engalfinhando com indiretas públicas um para o outro. O Tarcísio foi atacado pelo Bolsonaro, depois reagiu, o Bolsonaro atacou, e o Tarcísio, num evento ali da Terceira Via, União da Direita, sabe-se lá o que, deu uma indireta pro Bolsonaro, porque ele falou o seguinte: esse grupo tem projeto de Brasil. O Bolsonaro não faz parte desse grupo. Só que se Tarcísio de Freitas não abrir o olho, ele vai ser completamente destruído pelos bolsonaristas. Ele diz que vai largar a política depois de 2030. Balela, não vai largar nada. E saiu pesquisa mostrando que o Tarcísio, ele tem mais capital político do que o Eduardo Bolsonaro, dificultando as situações para o Bolsonaro. A única esperança do ex-presidente é lançar Michele. Mas aí Michele não tem a mínima chance para derrotar o Lula. Coloque nos comentários se você acha que Tarcísio pode mesmo largar a política em 2030. Você acha que Bolsonaro vai lançar Michele, Eduardo ou vai apoiar o Tarcísio de Freitas? Algum deles teria alguma chance de enfrentar o Lula? Tarcísio tem mesmo com esse Bolsa Família fajuto de São Paulo? Eu quero agradecer também, muito obrigado pelos comentários que vocês deixaram no canal recentemente. E deixem mais uma vez se você está sendo notificado. Isso tudo é muito importante. Acha que Lula vai vencer Tarcísio e quer a destruição bolsonarista? Com eles mesmos se autodestruindo? Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. O Tarcísio de Freitas, eu quero começar a trazer para vocês essa linha temporal dos ataques que ele e o Bolsonaro realizaram ao longo dos últimos dias. Porque o Tarcísio, ele lançou um projeto lá por volta do dia 20, que é o Superação SP, que é o Bolsa Família de São Paulo, que vai atender 35 mil famílias em São Paulo, e o Tarcísio está dizendo que é um programa melhor do que o Bolsa Família. Por quê? Porque tem programas profissionalizantes. Isso, nós vamos profissionalizar as pessoas para que elas saiam da pobreza. Muito bom, né? Muito bom. E quais são os cursos profissionalizantes? Os cursos que já tem de graça no Sesc e no Senai. Ou seja, conversa para boi dormir. Ele está mascarando aquilo que o Bolsonaro acreditou lá em 2021 que ele poderia fazer, que é comprar voto. Porque eles acham que esses programas de assistência social é programa de compra de voto. Que o Bolsonaro falou assim: eu vou aumentar aqui o Auxílio Brasil para R$600 e assim eu ganho a campanha. Perdeu. Porque o que Tarcísio, Bolsonaro, a direita brasileira, veículos de mídia como Veja, Globo, Folha de São Paulo e o Estadão, e a classe média precisa entender, é que o povo não é bobo. O povo não é bobo. E o que chamou a atenção do Tarcísio de Freitas nesse episódio do Superação SP foi o discurso dele. Um discurso em tons messiânicos, falando de Deus, de fé, disso nós temos que ter fé para Deus vai prover, umas coisas assim, quase que emulando um discurso não de coach, mas o discurso do Pablo Marçal. Porque o bolsonarismo, ele se transformou desse movimento destrutivo para o movimento religioso. E acompanhamos toda essa evolução desde 2020. Estamos vendo isso lá no livro E daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro. O capítulo final fala sobre a religião bolsonarista e como esse movimento já estava se transformando. O Bolsonaro viu esse discurso do Tarcísio. E ele sabe muito bem que houve essa transformação. Do discurso virulento e da raiva institucional que o Bolsonaro colocava para o discurso quase como uma esperança para os fracassados e frustrados com a vida. Então o que o Bolsonaro fez? Eles tiveram um encontro em Brasília, Tarcísio e Bolsonaro, e o Bolsonaro categoricamente falou: eu sou candidato em 2026, e o Tarcísio é candidato a vice, a governador. Então ele já colocou o Tarcísio, precisava combinar com o Tarcísio. Mas o Bolsonaro já posiciona Tarcísio como candidato em São Paulo. E no mesmo dia, ele compartilhou um trecho de uma entrevista dele para a CNN, uma entrevista mais antiga, porque dá pra ver que o Bolsonaro está com aspecto... Ele tá mais gordinho nessa pesquisa, nessa entrevista, e agora o Bolsonaro tá mais magro, depois de todo o procedimento que ele passou. E ele publica falando que ele vai ser o candidato em 2026. E falando assim: olha, eu recebo até conselhos de quem quer que eu largue da candidatura, mas conselho a gente escuta e se for bom a gente coloca, se não, acabou. Um dia depois, ele reforçou a posição dele. O Tarcísio, um dia depois desse encontro com o Bolsonaro, ele fez um discurso
na filiação do Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública em São Paulo, saindo do PL e indo para o PP, formando a União Progressista, né? Do União Brasil com o PP, para disputar o Senado em São Paulo. Só que o Haddad está na frente dele, tá? E o Tarcísio e o Derrite se apresentaram como candidatos. O Tarcísio falou que esse grupo é um grupo unido. Balela, direita não é unida, a gente sabe disso. Não existe união da direita. Em essência, a direita é desunida. E ele falou que esse grupo que está aqui é um grupo que tem projeto de Brasil. Ok, você pode falar o seguinte, é a oposição do Lula e eles estão dizendo que o Lula não tem projeto de Brasil. Não sei. Não sei. Porque se tem alguém que tem projeto de país, é o Lula. E é por isso que o Lula é o favorito para 2026. Porque qual é o projeto de Tarcísio, Nicolas Ferreira, oposição bolsonarista? Privatizar tudo, enfraquecer as instituições, reduzir o poder público e jogar todo mundo para o neoliberalismo. Deu errado, a população não quer isso, porque estão tentando implementar desde o final do governo Fernando Henrique Cardoso, e o Fernando Henrique não fez o sucessor, diferentemente do Lula, que fez a Dilma em 2010, porque esse projeto é falido. E Bolsonaro não foi vitorioso em 2018 com esse projeto, ele foi vencedor em 2018 com uma revolta da população, quase como um voto de protesto. Então, falar que o Lula não tem projeto de país, eles não estão falando. O que o Tarcísio está dizendo é do Bolsonaro. Ele atacou o Bolsonaro ali. Na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. E Bolsonaro tem que engolir a seco porque ele está fora do jogo. Saiu pesquisa do IPESP sobre o ranking de presidenciabilidade. Aquele candidato ou aquela figura política que, na visão das pessoas, mais teria chance de ser um bom presidente. A pesquisa está incompleta, na minha opinião. Então, assim, a nossa interpretação, ela é muito limitada, porque nomes importantes não estão lá. Nem Bolsonaro, nem Michele. Ah, mas Bolsonaro e Michele não é candidato e Bolsonaro sai nele. Não importa! Porque você precisa ter ali dentro padrões de comparação. Que se lasque o Romeu Zema, Ratinho Júnior, tem que estar lá, ok, mas Bolsonaro e Michele são nomes importantes. A IPESP erra ao não mensurar esses nomes. O Lula aparece em primeiro, com, até anotei aqui, 39%, seguido pelo Tarcísio de Freitas com 36%. E o Haddad tem 32%, ou seja, Haddad e Tarcísio estão empatados na margem de erro. E o Eduardo Bolsonaro, 27%. Muito abaixo do Tarcísio de Freitas, mostrando que ele, Eduardo Bolsonaro, não tem o capital político ou a confiança da população para ser o candidato de Bolsonaro. Por isso que ele está retornando para o Brasil. Por isso. Não é porque o Pix do Bolsonaro acabou, não. Ele vai retornar ao Brasil na esperança dele conseguir conquistar capital político para o Bolsonaro lançá-lo como candidato. Porque o Bolsonaro não quer o Flávio. O Flávio é o cara que no debate contra o Marcelo Freixo se borrou para a Prefeitura do Rio. Então ele quer lançar o Eduardo na última esperança de não ter que lançar Michele. Porque entre Michele e Tarcísio, o Bolsonaro vai na família, vai na Michele, mesmo ela não tendo laços de sangue com ele. Só que a escolha por Michele é muito traumática, porque remete a um passado do Bolsonaro, que é um passado muito obscuro da vida dele, quando ele lançou a esposa, a Rogéria Bolsonaro, a primeira esposa, para ser vereador do Rio. Então ele quer o Eduardo. Michele vai dar uma banana para ele. Porque segundo as informações lá do Júlio Lemos, esse é um casamento de fachada. Mas ele vai ter que engolir Michele para não engolir Tarcísio. Porque entre o casamento de fachada e alguém que não tem nada, é melhor o casamento de fachada. Mas o melhor dos mundos para o Bolsonaro seria Eduardo. Mas Eduardo não se cacifa. Então, ou Eduardo começa a se projetar politicamente como um político confiável, competente, o que não vai acontecer, ou o Bolsonaro vai ter que lançar Michele. E vai ter que ficar ouvindo indiretas do Tarcísio de Freitas, porque a pressão para que o Bolsonaro aceite o Tarcísio é imensa, e não somente política. Porque setores de comunicação, como a Veja, o Globo, até mesmo a Folha de São Paulo, estão fazendo uma pressão pelo Tarcísio de Freitas, coloquem ele lá. Esses caras estão há 24 anos, há quase um quarto de século, tentando forçar um presidente vindo do governo de São Paulo. Fracassaram todos. Todas as vezes deu errado. Todas as vezes. Nem o Fernando Henrique, né? Porque o Fernando Henrique era ministro da Fazenda. Mas estão forçando a barra. Vão quebrar a cara de novo o ano que vem. E vai ser gostoso. E eu tô avisando antes, hein?